importante que todo trader, todo investidor saiba que se você opera pela emoção, ou seja, você viu que está numa lateralização, você entra naquele ativo ali porque você está com receio de perder o momento para entrar na operação, porque você está ansioso, você vai perder dinheiro. O trader, ele opera pela consciência. O trader, ele opera baseado no gráfico, baseado no racional. A partir do momento que ele entra ou sai de uma operação porque ele está nervoso ou porque ele está ansioso, é um indicador importante dizendo para você, dizendo para o investidor, dizendo para o trader que ele não tem maturidade, que ele não tem técnica para estar operando e que ele precisa começar tudo de novo. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática, e na nossa aula de hoje você vai aprender como utilizar o suporte e resistência no gráfico de modo profissional para você ter rentabilidades aí superiores a 10% por operação no mercado financeiro. Para quem já me acompanha, se você é novo aqui, o que eu ensino aqui no canal são operações de swing trade na qual você compra um ativo, qualquer ativo, com o intuito de vender logo em seguida. No caso, vamos supor que vamos comprar um ativo hoje e vamos vender esse ativo para daqui a 5 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, 2 meses, dependendo do nosso alvo, mas sempre com alvos acima de 10%. E é por isso que eu mostro sempre aqui, por isso que eu ensino aqui o passo a passo, as estratégias, os indicadores principais para que você consiga ter rentabilidades acima de 10% por operação no mercado financeiro. É assim que os alunos da Fórmula utilizam o passo a passo para fazer suas operações e ter rentabilidade, ganhar dinheiro no mercado financeiro, tanto com ações americanas, ações brasileiras, moedas agora, né? Estamos utilizando aí uma nova fase aí da fórmula do Swing Trade e também da Sote Trader, em que nós utilizamos as mesmas estratégias para operar moedas, ou seja, moedas no mercado de cripto aí. Bom, a nossa aula de hoje você vai aprender esses suportes e resistências, mas o que é o suporte e resistência? O suporte é quando o preço do ativo ele encontra uma dificuldade para entrar para uma tendência de baixa, ou seja, ele encontra uma dificuldade para manter a sua tendência de baixa. Vamos supor que uma ação está caindo, estava a R$10, hoje está a 9 e por aí diante, continua caindo. O preço do ativo ele não vai cair direto, ele vai encontrar pequenos momentos ali em que ele vai encontrar uma dificuldade para continuar sua tendência de queda. Isso se dá devido a pessoas comprando esses ativos, né, comprando cada vez mais nessas regiões de força, em que existe essa força compradora baseado no histórico de preço passado, né? No caso, vamos olhar sempre o lado esquerdo do gráfico para identificarmos esse histórico de preço, e nesse histórico de preço apresenta para a gente forças, demandas compradoras, demandas em que possa haver dificuldade para o preço continuar a sua tendência de baixa. Tá? Calma que eu vou explicar tudo isso no gráfico, vai ficar muito mais fácil, muito mais claro para você aprender como você vai traçar esses suportes e resistências, essas zonas aí de alta demanda. Então, o preço para continuar caindo, ele vai encontrar essas dificuldades. Ele não vai cair direto. Mesma coisa do preço para a sua tendência de alta. O preço para a sua tendência de alta ele não vai subir direto. Você vai encontrar consecutivas barras de força, consecutivas barras elefantes no gráfico do ativo, da ação que você estiver operando. Não importa qual seja, desde que tenha liquidez para estar operando. É importante isso. Opere gráficos, opere ativos que possua liquidez. Tá? Então, quando o preço do ativo está na sua tendência de alta, ele vai encontrar dificuldades para continuar essa tendência de alta. Isso é normal. O preço vai subir em zigue-zague, também vai descer em zigue-zague, né? E como Dow dizia, o preço ele não move somente para tendências de alta ou tendência de baixa. Possui também uma terceira tendência, que é a tendência lateralizada, que é quando o preço ele não sobe nem desce, ele permanece lateralizado. Existem as regiões de consolidação, a região de lateralização, essas regiões também de acumulação, em que grandes players estão acumulando ali os seus ativos, estão entrando e saindo ali, principalmente também feito por robôs, essas acumulações. Mas o que é importante para você é que quando você identifica no gráfico essa lateralização, a única coisa que você tem a fazer é ficar de fora. É esperar. E dentro dessas zonas de consolidação,
você pode, aliás, você deve traçar uma resistência do preço, na qual o preço encontra uma dificuldade para subir, e traçar o suporte, na qual o preço encontra sua dificuldade para cair. Pronto. Nesse momento, você espera, você não faz nada. E isso que eu vou mostrar também ao longo dessa aula, e como você também utiliza a estratégia correta com essa lateralização no movimento principal para continuar sua tendência de alta, a tendência de baixa nesses rompimentos dessa consolidação. Existem padrões e momentos certos para comprar após essa tendência de alta, a tendência de baixa e a lateralização, né? E para a tendência de alta, o preço do ativo ele dificilmente vai entrar num período consolidado. Já para o swing trade, você até pode diminuir o tempo gráfico. Por exemplo, se você estiver operando com o tempo gráfico diário, o preço do ativo está fazendo pullback, né? Que é aquela... O que é o pullback? É a impulsão no preço, um pequeno recuo, e logo depois uma impulsão novamente, rompendo o topo anterior. Então isso aí é o pullback. É um movimento de força no mercado dizendo que vai continuar a tendência de alta. Quando você tem esse movimento no gráfico diário, você vai no gráfico de 60 minutos, vai no gráfico de 15 minutos, pode ser que haja pequenos momentos de lateralização do preço. Isso é comum. O que não representa no gráfico diário pode estar representado no gráfico menor, no gráfico de 60 minutos, no gráfico de 15 minutos. É por isso que é importante você trabalhar com diferentes tempos gráficos, com diferentes time frames também, que é conhecido no mercado. Então, você utiliza essas estratégias também para identificar essa lateralização. O que é importante disso? O importante é que você consiga traçar essas zonas de alta demanda, de suporte e resistência. Por quê? Para você não comprar topo e não comprar fundo. Para que você não compre e o preço entre em uma lateralização e você fique posicionado naquele ativo por mais tempo que é necessário e você acaba perdendo dinheiro, acaba perdendo tempo, seu dinheiro fica preso ali, e que você não fique nervoso com essa lateralização. Existem momentos certos para comprar o ativo, existem momentos certos para vender esse ativo. E é através desses suportes e resistências que você consegue identificar esses melhores momentos para entrar na operação. O trader, é importante que todo trader, todo investidor saiba que se você opera pela emoção, ou seja, você viu que está numa lateralização, você entra naquele ativo ali porque você está com receio de perder o momento para entrar na operação, porque você está ansioso, você vai perder dinheiro. O trader, ele opera pela consciência. O trader, ele opera baseado no gráfico, baseado no racional. A partir do momento que ele entra ou sai de uma operação porque ele está nervoso ou porque ele está ansioso, é um indicador importante dizendo para você, dizendo para o investidor, dizendo para o trader que ele não tem maturidade, que ele não tem técnica para estar operando e que ele precisa começar tudo de novo. Ele precisa começar a estudar lá pelo início, pelo básico, né? Descobrir o que é uma tendência, descobrir o que é um suporte, como que tudo isso é formado. Aí você tem que voltar assim, dar 1, 2, 3 passos para trás. Isso é uma proteção do seu dinheiro, isso é uma proteção do seu capital, isso é uma proteção do seu psicológico. E é por isso que o swing trade, ele é uma das melhores modalidades para você estar operando, porque você não precisa passar muito tempo operando, né? Na verdade, você gasta aí 1 hora na semana, não mais do que isso. Se você ultrapassar é porque você está utilizando muitos ativos aí em diferentes mercados, mas também não tem problema. Mas quando você opera no swing trade, você consegue ter tempo disponível, porque você 1, 2 horas na semana, não mais do que isso, pega um dia da semana, pega 1, 2 horas ali, identifica os melhores pontos de compra e venda em determinados ativos, agenda essas operações e pronto, fica de fora do gráfico. E é assim que você trabalha com a razão e não com a emoção. Você trabalha com técnica. O trader que acha que tem que ter a necessidade de estar operando o tempo inteiro vai perder dinheiro no mercado. É um trader que não está preparado. Na verdade, ele não é trader, é somente um apostador no mercado. Então, não faça isso. Primeiro você opera, aliás, primeiro você aprende, você segue um passo a passo, você segue a estratégia correta, você até mesmo pode simular essas estratégias. Tem simuladores hoje na plataforma, é muito simples de você estar fazendo backtest com esses simuladores e depois de você opera. Se você atropelar esse passo a passo,
você tende a perder dinheiro no mercado financeiro, e dinheiro no mercado financeiro é sua ferramenta de trabalho. Quando você quebra a sua ferramenta de trabalho, quando você perde a sua ferramenta de trabalho, como é que você vai trabalhar no dia seguinte? Então é importante que você siga esses conselhos, que você aprimore a sua técnica, que você estude. Tá? Agora vamos para o gráfico, que eu vou mostrar para você como utilizar os suportes e resistências para você estar operando com muita maestria, com muito profissionalismo no mercado financeiro. E quanto mais profissionalismo que você tem, mais você ganha dinheiro na bolsa. Bom, aqui na tela eu vou mostrar para vocês as 3 fases que nós identificamos os suportes e resistências. Tem a fase da tendência, tem a fase da contratendência, tem a fase da lateralização também. Então vou desenhar um pouco aqui no gráfico para você ter mais clareza, depois a gente parte para o gráfico para você operar, para você identificar no seu gráfico, aí na sua tela, eu espero que você me acompanhe, para você operar no dia seguinte, operar nessa próxima semana aí e ter alta rentabilidade com essas operações, utilizando e colocando em prática aquilo que eu estou ensinando para você, tá? Bom, primeiro, para identificar a tendência do preço do ativo, você vai pelo básico, você trabalha com fundo mais alto que o fundo anterior, rompendo o topo anterior. Pronto, a partir daqui já identificamos que está em uma tendência de alta, está em um corredor de alta, né? O preço do ativo, para ele se manter na sua tendência de alta, ele precisa fazer rompimentos, ele precisa romper o topo anterior. No caso aqui, ele vai romper esse topo aqui para continuar a sua tendência de alta. Então, a partir desse movimento em que ele rompe esse topo anterior, ele vai fazer esse movimento aqui para a tendência de alta. Logo depois ele faz um recuo, depois rompe novamente para a sua tendência de alta. Até aqui é muito simples identificar esse suporte e resistência. Onde que era o suporte do preço do ativo? Quando ele bate aqui, quando ele bate exatamente nesse ponto, volta, depois ele tem uma nova impulsão, rompendo o topo anterior. Pronto, o que era uma resistência vai se transformar num suporte a partir do momento em que ele vai romper. A partir desse momento que ele rompeu, ele volta para o que era uma resistência, ele precisa testar esse suporte e volta a subir, tá bom? Então, é assim que basicamente funciona o suporte e resistência na tendência de alta. O preço ele sempre procura romper o topo anterior, e é com esse rompimento do topo anterior que identificamos os próximos suportes e resistências. Aqui tem uma próxima resistência, aqui tem uma próxima resistência, correto? E quando ele rompe essa resistência, automaticamente ele vai testar o suporte. O preço do ativo ele vai voltar para testar esse suporte. Bom, para a tendência de baixa, ou seja, contra a tendência de alta, para a tendência de baixa, exatamente a mesma coisa, só que o preço, em vez de romper a resistência, ele vai romper o suporte. O preço da ação, ele vai fazer um movimento de pullback, né? Ele precisa romper o fundo anterior, ele vai fazer esse movimento aqui para testar o suporte. Pronto. A partir do momento que ele rompeu, além de eu não ter mais suporte, eu criei uma nova resistência no preço do ativo. Isso aqui em qualquer tempo gráfico de 15 minutos, 1 hora, tempo gráfico de 4 horas, diário ou semanal, que são os tempos gráficos que nós utilizamos aqui para o swing trade. Tempo gráfico a partir de 1 hora. De 1 hora em diante, de 1 hora para cima, é o que nós vamos sempre utilizar para operações de swing trade. Por que isso? Porque a rentabilidade é maior, as estruturas são muito mais fortes, e com essas estruturas mais fortes, tornam muito mais assertivas as nossas operações no mercado. Então, aqui tem as duas tendências. E contra a tendência, depois que o preço do ativo ele estava na sua tendência de alta, rompeu o topo anterior e ele começa a fazer uma estrutura. Eu vou dar um exemplo aqui de uma estrutura bem clara, que é o ombro, cabeça, ombro. Essa estrutura aqui é um padrão claro, um padrão mais simples de reversão de tendência. Quando o preço da ação ele consegue romper o que era aqui um suporte, que é o preço que ele testou 2 vezes e transformou isso aqui num suporte. Quando ele rompe o suporte e transforma esse suporte numa resistência, quando que ele vai testar o suporte e transformar numa resistência? Quando ele vier novamente a subir e testar o que era o suporte aqui, uma nova resistência. A partir daqui o preço tende a cair, tá?
partir desse momento que ele testou, viu que não vai conseguir romper essa resistência novamente, ele transforma no suporte, o preço ele volta a cair. Isso daqui é uma confirmação de reversão de tendência, quando o preço faz esse movimento. E também tem quando o preço do ativo ele está lateralizado, ou seja, sem direção, podendo até mesmo estar em um movimento de acumulação, né? Uma acumulação ou distribuição. A acumulação é quando o preço da ação, depois de uma forte tendência de baixa, ele lateraliza, aqui ele está acumulando. A distribuição é quando o preço do ativo, depois de uma forte tendência de alta, ele lateraliza para haver uma possível reversão de tendência, então isso aqui é uma distribuição. Bom, são só essas duas diferenças aí, mas basicamente é lateralização do preço. Você espera, você não faz nada nesse momento. Preço do ativo lateralizado, ele fica até mais fácil identificar o suporte e a resistência. Esse aqui é a resistência, esse aqui é o suporte, né? O preço da ação, ele precisa romper essas duas extremidades, uma extremidade ou outra, ou o suporte ou a resistência, para continuar sua tendência, tanto para a tendência de alta quanto para a tendência de baixa. Então, esse aqui é o básico do suporte e resistência na lateralização. Porém, nem todo suporte ou toda resistência ele fica nessa linha reta, nessa linha simples, né? O preço da ação, ele também apresenta estruturas no price action em que pode se tornar um afunilamento, né? Ou seja, o preço da ação está acumulando tanto em que ele pode romper com força tanto para cima quanto para a tendência de alta quanto para a tendência de baixa, e ele vai fazendo esse afunilamento aqui no preço. O preço ele vai encurtando cada vez mais, né? Ou seja, a resistência ele fica mais baixa que a resistência anterior, né? Essa resistência fica ainda mais baixa que a resistência anterior e assim por diante até o momento que o preço da ação, o preço do ativo, ou ele rompe aqui para cima, ou ele rompe para baixo, né? O que é importante você saber aqui, que isso daqui, que essas duas estruturas aqui, esse ponto e esse ponto é uma resistência e um suporte. Aqui em cima é uma resistência, aqui embaixo é um suporte. Pronto, é disso que você precisa saber, tá? Isso aqui é uma figura clássica de continuação de tendência no gráfico, tá? É muito comum no gráfico diário, muito comum para o swing trade. Já no nosso gráfico, como que tudo isso aqui é representado, né? O gráfico não é somente aquela linha bonitinha que eu desenhei aqui para você. Ele é formado por essas estruturas. São essas estruturas aqui que vai dizer para você se é um momento para operar ou um momento para ficar de fora. E como que nós vamos ler todo esse conjunto aqui? Tudo isso que eu estou mostrando para você. Da seguinte forma, quando o preço do ativo, esse momento aqui, ó, tem uma breve resistência, né? Por mais que esteja uma tendência de baixa, isso daqui é uma resistência. Se o preço do ativo aqui está nesse momento aqui para a tendência de baixa, isso daqui também é um suporte. Pronto, eu tenho identificado minha resistência e um suporte. Isso aqui nada mais é do que um canal de baixa, né? Porém, essas duas extremidades são suportes e resistências. E como que isso aqui me ajuda, né? Primeiro quesito, me identifica também o ponto de compra e o ponto de venda. No caso, como está caindo, você vai operar vendido no preço do ativo. No caso, aqui é um excelente ponto para estar operando vendido no preço do ativo. A partir desse rompimento aqui, desse simples rompimento, quando o preço do ativo ele bate aqui, rejeita, a partir desse momento, você tem a sua operação de venda. Qual é o alvo da operação? A busca pelo suporte, né? Preço bate aqui, você recompra o ativo e logo depois você pode operar comprado aqui, esperando para um novo momento para efetuar a compra da ação. Então pronto, eu já tenho o meu suporte, resistência, eu tenho um alvo, eu tenho preço de operação, preço para entrar numa operação. E essa estrutura, simples estrutura no gráfico diário,
eu tenho sim a possibilidade, eu tenho a probabilidade de efetuar, de ter mais de 10% de ganho na operação. Olha isso aqui, até o suporte do preço do ativo, 11% de ganho, né? 11% de ganho. E além disso, esse canal de baixa, mostrando para mim o suporte e resistência, ele indica para mim um momento muito simples para efetuar a compra do preço da ação, ou seja, você consegue comprar mais barato operando a reversão de tendência, desde que você utilize a maneira correta o suporte e resistência. No caso aqui, eu tenho essa primeira linha do suporte e resistência, correto? Sendo que, para me traçar um suporte e resistência, eu preciso basicamente de 2 pontos. Esses 2 pontos é o que vai ligar o ponto A ao ponto B para me dar um ponto C, tá? No caso aqui, eu tenho ponto A, ponto B, trazendo para cá ele me dá um ponto C, correto? Então, a partir desse momento aqui, ele rompeu o ponto, que seria um ponto C, fez esse movimento e logo depois voltou para sua tendência de alta. Fez o que aqui? Um movimento de força no mercado, que é o nosso pullback, ou aqui no caso, como uma reversão de tendência, é o nosso pivô para uma tendência de alta. Esse pivô aqui, você tem 2 pontos para comprar o ativo, 2 pontos para comprar o preço da ação. O primeiro momento é aqui, né? A partir desse candle aqui, 1 ou 2 centavos acima desse candle, ou no rompimento da estrutura. O rompimento da estrutura é basicamente isso aqui, ó. Preço subiu, desceu, subiu. Pronto. A partir desse momento aqui eu tenho um rompimento da minha estrutura baseado no price action, baseado nesse pivô. Então, a partir desse momento aqui, eu tenho o sinal claro de compra, principalmente com o rompimento desse candle. Se você não estiver confiante em trabalhar com um rompimento, espera o candle fechar, o candle diário, o candle de 60 minutos ou o candle semanal. Aconselho você a operar no candle diário porque você tem uma entrada muito mais fina, você consegue buscar o melhor preço da ação. Quando você trabalha com uma entrada no gráfico de 60 minutos, você pode confundir com o seu stop. Você vai querer colocar um stop muito curto no gráfico de 60 minutos. E gráfico de 60 minutos, o stop geralmente ele tem uma variação entre 3% a 6%. Né? E é uma variação que o preço do ativo ele cumpre isso aí num dia. O preço da ação ele pode variar 3% a 6%. Né? Então ele pega seu stop e volta a subir. Mas basicamente isso. É mais ou menos isso. Então aqui você pode colocar o preço da ação 1 ou 2 centavos acima do candle do rompimento. Aí você aproveita a tendência completa do mercado. Você pode utilizar esse antigo ponto para ter um alvo na operação. Pronto. Aqui você já tem cerca de 30% de ganho operando aí por um mês mais ou menos. Um mês. Isso que foi a estrutura que nós operamos na Sote Trader, que os alunos também da Fórmula do Swing 3 também operou. Então, eu trouxe isso aqui para vocês, já que é um material antigo, já que foram operações que nós fizemos. Então, eu gosto de trazer tudo isso para você verificar que é possível ganhar dinheiro no mercado financeiro de forma simples, de forma rápida, de forma didática, tá? De forma muito mais simples do que falam por aí, né? Por exemplo, tem modalidades aí, por exemplo, buy and hold. Não sou contra o buy and hold, tem pessoas que operam com muita maestria. Eu não vejo muita clareza no buy and hold, já que você compra um ativo e vai ficar com esse ativo por anos ali. Só que eu não sei o que vai acontecer com essa empresa daqui a 5, 10 anos. Não há relatório que possa me dizer isso. Mas eu trabalho dessa forma. Eu trabalho muito melhor no curto prazo. Não quer dizer que outras modalidades estejam erradas. Não. Cada um trabalha da melhor forma na modalidade que você mais se adequa. Eu me adequei, eu ganho muito mais dinheiro no Swing Trade, por ser mais fácil, por me dar liberdade de rotina, por me dar liberdade geográfica. Agora, em outras modalidades, por exemplo, buy and hold, tem que ter relatórios, tem que estar ciente de tudo que está acontecendo basicamente com a empresa, e muitas informações acabam chegando atrasado, isso faz com que o preço do ativo caia muito e você queira vender, enfim, tem toda uma história por trás do buy and hold, em que eu, Arion, não sou muito fã. Não é algo que eu opere, né? Eu deixo outras pessoas,
tomar conta do meu dinheiro, no caso são os assessores, para essa modalidade buy and hold. Eu não opero, eu simplesmente não tomo conta disso. No máximo acompanho, gosto de saber o porquê que vai manter naquela empresa, por que estou investindo naquela empresa, mas não é o que eu faço, não é o que me faz mais ganhar dinheiro. Né? O que me faz mais ganhar dinheiro é o swing trade. Day trade, precisa passar todos os dias operando. Se você já opera o day trade, você sabe disso. Passa quase todos os dias operando ali. É raro uma pessoa que só opera uma vez por semana, até porque você precisa fazer uma média ali no final do mês. Então essa média você precisa estar operando aí de segunda a quinta. Tem muitas pessoas que não gostam de operar sexta-feira, até porque sexta-feira é um dia clássico de tendência de baixa no mercado, né? É um dia clássico aí que você vê candles vermelhos toda sexta-feira praticamente. Uma outra coisa que eu queria ensinar para você é quando você identifica, aliás, quando você tem a dificuldade de identificar o suporte e a resistência no preço do ativo, por exemplo, tá olhando esse gráfico aqui, caramba, Arion, tá difícil identificar onde é o suporte e a resistência, no caso, em uma linha reta. Tá difícil, pode ser difícil mesmo. Dica simples, dica importante, tira o zoom do gráfico. Afasta o gráfico, você não precisa estar com o gráfico colado na tela, olhando a tela o tempo inteiro. Afasta o gráfico. Você vem aqui, ó, afasta o gráfico do preço do ativo. A partir daqui você tem os indicadores das regiões de força, a região de suporte, a região de resistência, né? Você pode simplesmente traçar a partir daqui. Por que você precisa traçar isso? Você pode identificar, você pode prever o próximo passo do preço da ação. Se vai entrar em uma tendência de alta, se vai entrar em uma tendência de baixa ou se vai entrar numa lateralização. Bom, é por isso que nós analisamos o lado esquerdo, analisamos o histórico de preço do ativo para identificarmos o que pode acontecer com o preço do lado direito. Pode encontrar, pode ser que você identifique um ponto de compra através de um pivô, mas aquele ponto de compra é uma enorme resistência passada no preço da ação. Então é importante você olhar sempre para o lado esquerdo do gráfico, né? Para você não comprar no momento errado. Para você não comprar no momento errado. Bom, vou mostrar para vocês aqui um histórico importante de preço da ação. Né? O gráfico diário é muito bom para você estar identificando esses momentos. Por exemplo, deixa eu tirar eu aqui da frente. Pronto. Um momento aqui de suporte, né? O preço da ação ele precisa ter 2 pontos para identificar um suporte ou 2 pontos para identificar uma resistência. No caso aqui, eu tenho um suporte, logo aqui embaixo, eu tenho uma resistência no preço da ação. Aqui, uma breve lateralização, correto? Aqui é uma faixa de lateralização no preço do ativo. Houve um histórico de lateralização nessa região de preço aqui, entre 10,27 e 11,60. Algo para ficar de olho, correto? Bom, próximo suporte, próxima resistência. No caso aqui, como está em tendência de alta, posso traçar aqui somente, me focar mais na resistência do preço do ativo. Aqui no caso, uma outra resistência com um outro suporte logo aqui abaixo. Aqui também houve um período de lateralização no preço da ação. Né? Olha isso aqui, lateralização e lateralização. Deixa eu traçar aqui para você. Pronto. Não foi aqui. Deixa eu tentar de novo aqui. Pronto, lateralização. 2 momentos para lateralização do preço da ação. Né? Logo depois temos mais uma resistência no preço da ação. E logo depois dessa resistência importante aqui, houve um rompimento forte, que foi esse rompimento aqui, correto? Mais um suporte e resistência para você traçar. Você pode vir aqui. Vem aqui. Pronto. Aqui eu tenho um suporte no preço da ação. Aqui, no caso, eu tenho mais uma resistência no preço do meu ativo, correto? Esses dois aqui, nessa lateralização aqui, é um ponto muito importante. Por quê? O preço tocou uma vez, tocou a segunda vez, tocou a terceira vez, quarta vez, quinta vez. A partir desses dois pontos, viu como é que é possível prever que aqui, nessa região aqui,
o preço da ação, nessa simples região aqui, o preço do ativo vai encontrar uma resistência para tentar a queda novamente, né? E aqui eu tenho uma região de resistência no preço da ação. Aqui consolidação e aqui uma região de resistência no preço da ação. Como o preço aqui, ele encontrou uma dificuldade para alta, bateu aqui em cima, fez o clássico morro duplo, né? Morro duplo, 2 topos, e o preço do ativo voltou para dentro dessa região aqui de lateralização, eu consigo identificar aqui, ele vai buscar o nosso suporte. Nesse suporte ele vai encontrar uma dificuldade para entrar numa tendência de baixa, e para ele continuar sua tendência de baixa, ele precisa fazer um movimento clássico no mercado, um simples movimento clássico, que é romper o suporte, o preço volta a subir para transformar esse suporte numa resistência e volta a cair. Pronto, aí sim eu tenho um ponto de entrada para baixa no ativo. Um ponto de entrada para alta é quando o preço do ativo ele rompe o topo anterior. Simples assim, né? No caso aqui, o preço do ativo ele teve a sua reversão de tendência no preço da ação e logo em seguida ele fez um fundo duplo no preço do ativo. Um fundo duplo no preço da ação. Esse fundo aqui, ele se deu abaixo do rompimento do suporte. Ou seja, fez um padrão aí de reversão de tendência, né? Você vai seguir o padrão, você sempre vai seguir o padrão. Agora é a hora da gente dar um zoom no gráfico, agora é a hora da gente dar um zoom no preço do ativo, né? Se o preço da ação ele rompeu, logo depois testou a resistência, né? Já que era um suporte aqui em cima, voltou para uma resistência. Logo depois que ele rompeu a resistência, tudo me indicaria que ele ia entrar numa tendência de baixa. E aqui é importante dizer, não foi levado loss. Por quê? A entrada seria no rompimento. O preço do ativo não rompeu. O preço bateu aqui e voltou a subir. Quando ele bateu aqui e voltou a subir, ele fez esse movimento aqui. Esse movimento. Morro duplo, né? Esse morro duplo é caracterizado por esse desenho aqui, impulsão, retração. Pronto. Já identifiquei que aqui pode haver uma reversão de tendência no preço da ação. Tiro o zoom e aumento a minha tela. Qual o momento de compra ou momento de venda depois desse momento aqui? Desse momento de reversão de mercado? Com um simples movimento, o preço da ação. Ele rompe o que era o suporte, transforma numa resistência, agora transforma no suporte novamente. O preço bate aqui e volta a subir. Qual o melhor momento para comprar a ação? Aqui, no rompimento. Por isso eu gosto tanto de trabalhar o rompimento. O rompimento no gráfico diário é extremamente assertivo. Diferentemente nos tempos gráficos de 5 minutos, 15 minutos, esses tempos gráficos para intraday, a assertividade é menor devido ao volume financeiro. Quanto menor o volume financeiro, não importa se é um ativo extremamente negociável no dia, mas um gráfico de 5 minutos, um candle de 5 minutos não tem a força de um candle diário, não tem a força de um candle semanal. Por isso que rompimentos nos tempos gráficos maiores são muito mais assertivos, devido à força no mercado. E com esses suportes e resistências, quando ele rompe o suporte, quando ele rompe a resistência, ele tem força para continuar a sua tendência, até que haja um padrão de reversão de tendência, como aqui ocorreu. Se ocorreu esse padrão de reversão de tendência, eu vou operar a favor da tendência do preço do ativo, no caso, no rompimento. E a partir desse momento, traçando o alvo que é no topo anterior, né? Esse é o resultado de ganho nessa operação que nós fizemos aqui ano passado. Foi cerca de 20 e deu cerca de 31%, 31 e pouquinho aí, em uma única operação, operando aí somente um mês, menos de um mês no caso, tá? Então, pessoal, é assim que você opera no swing trade, é assim que você opera com suportes e resistências de forma profissional, trabalhando com estruturas e trabalhando com o histórico de preço do ativo, tá? Com o tempo gráfico correto também, isso é muito importante. Bom, espero que tenha ajudado nessa aula.
Curta esse vídeo aqui, compartilhe com quem você acha que precisa, Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Ou se você tem alguma outra forma de trabalhar com suporte e resistência, deixa aqui no comentário que a gente debate isso aí, a gente pode melhorar. Eu tenho o que aprender com você e você tem a aprender comigo. Até o próximo vídeo e até a próxima aula.